Deixa eu atrasar muito. Com o áudio aberto, se puder fechar, por favor. Tem bastante gente já. Acho que é um tema que gera bastante dúvida. E aí acho que por isso tem bastante gente interessada, né? Da gente falar de uma via alternativa de alimentação e cuidados paliativos. Até quando? Né? Quando que isso faz sentido? Quando não faz? Se faz, até quando faz? Né? E qual que é o melhor cuidado que a gente pode fazer para esses pacientes? Então, para falar para a gente um pouquinho hoje, tem a Cris, que é fono lá no Vila. Ela começou bravamente sozinha, hoje em dia ela é chefe da equipe de fono. E junto a Rebeca, que é Nutri lá no Vila também, especialista em oncologia. Elas vão, se vocês quiserem falar mais sobre a aula, vou deixar a palavra com vocês. Que eu vou pedir só que depois a gente vai pôr uma lista no chat, só para vocês ali colocarem presença, para não esquecerem, por favor. Obrigada, gente. Dá a palavra para vocês, meninas. Boa noite, tudo bem? Obrigada, doutora, aí pela introdução. A gente vai tocar essa aula agora, que tem em todo esse contexto um pouco complexo. Então, vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Vou pedir só para alguém me sinalizar se vocês estiverem visualizando certinho. Tô vendo. Então, a gente vai começar agora a nossa reunião científica, né? Que todos sejam muito bem-vindos aí nesse nosso bate-papo. Espero que seja muito enriquecedor para todos nós. Acredito que é um tema que todo mundo quer saber um pouquinho mais, né? Por trazer tantas novidades e até, de certa forma, algumas polêmicas que a gente vai tentar discutir. Vou pedir para que vocês se sintam à vontade também, então vão ter alguns momentos que a gente vai pedir para que vocês interajam com a gente. E vou começar então um pouquinho para a gente matando essa curiosidade. Então, a gente trouxe esse tema, né, falando um pouquinho de via alternativa de alimentação no cuidados paliativos até quando. Para isso, a gente organizou essa aula da seguinte forma. Então, abordando a questão da avaliação nutricional, falando um pouquinho sobre as vias alternativas de alimentação, entendendo o cuidado paliativo e como que fica, de certa forma, essa relação com a nutrição, mais especificamente falando do contexto da terapia nutricional enteral, como que acontece nessas estratégias nutricionais aplicadas dentro de cuidados paliativos e também levantando a bandeira da segurança, né? Como é que fica a segurança desse paciente dentro do cuidados paliativos. Vou pedir só para fechar o áudio, só para a gente não ter nenhum tipo de ruído também. Então, a gente não pode falar, talvez, dessa abordagem sem fazer uma mínima introdução aí sobre avaliação nutricional. Então, vou puxar esse gancho para mim, que é uma área que eu realmente gosto bastante. E aí, quando a gente fala das atribuições do nutricionista dentro de um hospital, talvez um dos aspectos mais importantes é o primeiro contato desse profissional com o paciente, porque a gente entende que a gente precisa entender o paciente como um todo, né? O paciente, ele não é só o diagnóstico que ele traz. Então, quando a gente traz aí a avaliação nutricional, ela nos traz uma série de demandas aí que quanto mais a gente conseguir esmiuçar e entender esse paciente, mais a gente vai conseguir direcionar a dietoterapia desse paciente e até fazer o planejamento terapêutico dele durante a internação. Então, para isso, a gente coleta informações que dizem respeito, de certa forma, aos hábitos alimentares, ali envolvendo até aspectos culturais, religiosos, ambientais e a própria idade, uma vez que a gente entende que, de certa forma, isso interfere na relação paciente-alimento, entendendo um pouquinho do perfil socioeconômico, da história e do diagnóstico clínico, uma vez que a gente entende que isso traz uma série de sinais e sintomas que podem comprometer ou até interferir na ingestão alimentar do paciente. Falando um pouquinho, né, da condição desse trato digestório, então funciona, não funciona. A gente aborda, né, toda uma questão de antropometria, então realizando a avaliação antropométrica desse paciente, pensando em como que ele chegou, então no D0, no primeiro contato, no momento que ele interna na instituição,
qual que era o peso desse paciente, né? Qual que era a altura, como que ficou essa relação do peso dele, habitual, usual, o peso atual, ele chegou a perder peso nesse processo ou não? Então, isso tudo são alguns dos aspectos que a gente levanta e junta também com a parte da aceitação alimentar. Então, como que ficou essa aceitação alimentar durante esse processo aí de certa forma, de adoecimento, né, que fez com que ele buscasse a instituição hospitalar. Então, isso é de suma importância para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça que é o paciente. E entendendo que todo esse contexto acaba um justificando o outro, né? Então, uma perda de peso ali linkada com uma aceitação alimentar insuficiente, que também traz consigo a consequência aí desse diagnóstico e da doença que está avançando. Então, quando a gente entra aí em terapia nutricional, tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração, e um deles é, de certa forma, a via dessa alimentação. Então, fisiologicamente, né, e talvez a mais conhecida é a via oral mesmo. Então, é a via de primeira escolha, que é a de dietoterapia. É uma via que permite o maior conforto do paciente, né, por ser a mais fisiológica. Ela pode ser adaptada conforme característica e consistência, então à medida que tem algum comprometimento, até mesmo um certo nível de disfagia, e aqui a gente tem a Cris com a questão de fono, que pode até abordar essas questões melhores do que eu, a gente consegue fazendo adaptações tanto de consistência, então isso diz como que eu vou ofertar esse alimento para esse paciente, se vai ser uma consistência mais moída, triturada, desfiada, cremosa, liquidificada, ou na característica. Então, talvez o que eu vou precisar restringir? É um pouco mais de fibra ou alimentos que fermentem um pouco mais por questões de alguma sintomatologia. Então, essa dieta via oral, ela me permite talvez essa gama de atuação. Além disso, ela me permite uma otimização através dos suplementos. Então, eu consigo otimizar todo esse aporte calórico proteico ali pensando em alguma suplementação. E aí no mercado a gente tem uma gama hoje de suplementos, tanto de forma de apresentação, então líquido, creme, pronto para consumo ou em pó, com sabor, sem sabor e os mais variados sabores, que permite com que a gente consiga fazer de certa forma essa modulação. E talvez acho que um aspecto de suma importância, especificamente quando a gente traz isso em uma aula de cuidados paliativos, é que a alimentação ela é social. Então, quando a gente ainda tem um paciente que está com uma via oral, a gente possibilita, de certa forma, essa interação social com os amigos e familiares, que a gente entende que dentro de um ambiente hospitalar ela já está restrita, porque muitas vezes o paciente, dependendo da instituição hospitalar que ele está, ele não consegue receber uma gama de acompanhantes, né? Quando, no máximo dois, em alguns casos só um mesmo, mas de certa forma a gente ainda tem essa interação que gera, de certa forma, um conforto, né? Porque foi algo que muitas vezes as pessoas hoje se reúnem em torno de uma mesa, e isso ainda garante um certo nível de conforto para esse paciente. Então, quando a gente pensa em via oral, eu tenho uma série de possibilidades e eu consigo acompanhar essa via oral fazendo algumas avaliações. Então, para que isso seja possível, a gente utiliza algumas estratégias para avaliação do consumo alimentar, e talvez a mais conhecida seja um recordatório 24 horas. Então, ali eu consigo deixar com o paciente ou seu acompanhante uma folha de registro que basicamente ele vai descrever quais alimentos ele consumiu, em que refeição e a quantidade. Isso no dia seguinte, quando eu pegar esse recordatório, eu consigo fazer um cálculo utilizando alguns softwares de cálculo de necessidade de alimentação, e eu consigo elencar mais ou menos quanto de caloria e de proteína ele consumiu de acordo com aquilo que ele me entregou. No nosso caso, aqui no hospital, a gente também tem uma dinâmica visual, então eu consigo que o paciente ele registre ali de acordo com como que foi a refeição dele. Então, se o prato ficou limpo, né, ele consumiu tudo ou deixou um pouco, então o paciente ele também consegue ir se entendendo nesse contexto, a gente consegue puxar o paciente no centro do cuidado. Então, basicamente, com essa ferramenta, eu consigo de fato identificar se esse paciente está com uma aceitação ótima, boa, regular, baixa ou nula, insuficiente. E aí, a partir desse contexto, a gente consegue ir guiando para entender se, de fato, todas as estratégias que eu poderia fazer, pensando em uma via de alimentação oral, já foram feitas, e a partir daí eu vou precisar, de certa forma, ir para uma via alternativa de alimentação.
E aí, nesses casos, quando a gente entende que essa aceitação alimentar ela está baixa, muitas vezes ali inferior de 60%, 70%, a gente começa a pensar numa estratégia que seria a terapia nutricional enteral, em que a administração ela ocorre via sonda, né, que pode ter um posicionamento nasogastro, nasoduodenal, nasojejunal ou por uma ostomia, né, quando a gente pensa em um período de tempo mais longo que o paciente teria que ficar em uso dessa sonda. E aí a gente começa a pensar nessa estratégia de certa forma quando tem uma impossibilidade da alimentação via oral ou quando ela é insuficiente. Mas que o paciente ainda tem um trato gastrointestinal íntegro, então que ele ainda funciona. Então aqui só visualmente para a gente entender como é que fica esse posicionamento da sonda. Então, quando a gente tem um período mais curto, ali em torno de 3 a 4 semanas, a gente acaba indicando mesmo a sonda nasogástrica. E aí, quando a gente tem um paciente que, por algum tipo de condição clínica, vai precisar de um tempo prolongado, a gente acaba indicando realmente as ostomias. E quando tem aquele paciente que, de todo modo, o trato gastrointestinal dele não é íntegro ou por alguma impossibilidade, uma condição clínica a gente não consegue utilizar, a gente adota a terapia nutricional parenteral e aí que a gente já tem uma administração intravenosa. Aqui, então, didaticamente, a gente segue essa logística, né, passando da via oral, enteral e parenteral, mas a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, o paciente ele pode estar com uma via associada. Então, ele pode estar tanto com uma via enteral e uma via oral, ele pode estar com a via parenteral e a enteral. Então, isso tudo, ao longo da internação, a gente vai identificando esse paciente e fazendo as progressões de dieta que ele necessita, pensando, de certa forma, da gente tentar sempre que possível, retomar com a via oral, que é a mais fisiológica. E aí, então, passando um pouco esse contexto mais burocrático de nutrição, a gente precisa entender como que a nutrição, ela se encaixa dentro do cuidado paliativo. E, antes disso, a gente precisa entender, então, quem é esse paciente paliativo. E, de certa forma, quando a gente pensa em um paciente paliativo em fim de vida, é um paciente que já lida com um conceito muito forte de terminalidade. Então, que tem uma doença avançada, progressiva e sem possibilidade de cura. E que muitas vezes, por conta do avançar da doença, ele já tem uma piora clínica progressiva também. Então, ali já começam a entrar uma série de sintomas, náusea, xerostomia, distensão abdominal, que a gente precisa lidar com isso, porque isso acaba interferindo no grau de apetite desse paciente. Então, muitas vezes ele já vem com uma redução da aceitação alimentar mediada por esse contexto de sintomas. E, além disso, por conta da progressão da doença, a gente também tem que pensar no nível de hipermetabolismo desse paciente. Então, ele começa com uma perda de peso muito rápida e intensa, em que uma coisa vai levando a outra. Ele não come, ao mesmo tempo ele tem uma doença, um grau de doença avançada, e que uma coisa vai levando a outra, então a gente acaba tendo um nível de desnutrição. Então, muitas vezes, é esse o retrato de paciente paliativo, fim de vida, que muitas vezes a gente encontra nas nossas instituições. E aí, talvez, se a gente for tentar retomar todo aquele esquema didático que eu falei, pensando ainda em manter uma via oral, a gente começa a realizar uma série de ajustes de preferências alimentares no esquema desse paciente. Então, muitas vezes a gente questiona o paciente se ele tem desejo de consumir algum alimento para que a gente consiga incluir isso dentro da dinâmica aí das refeições. Por vezes, a gente realiza algumas alterações de consistência, pensando em uma facilidade, se a dieta geral, né, de certa forma, não está tão satisfatória, assim, nesse sentido, né, por uma proteína um pouco mais dura, ressecada, a gente começa a ir adotando outras estratégias de consistência alimentares. A gente pensa também em aumentar a densidade energética das preparações, então, sem mexer no volume, às vezes algumas estratégias de incluir uma colher de sopa de azeite ali na porção de comida do paciente, ou até trocar alguns lanches, né, para que eles sejam naturalmente mais calóricos, então uma vitamina de abacate, um açaí, se o paciente gostar, uma vez que eu consigo manter o volume de consumo, mas que nesse volume ele esteja consumindo um aporte calórico mais elevado. A gente também realiza os sintomas, né, através o manejo dos sintomas pela dietoterapia. Então, pensando em alimentos em que vão minimizar esse sintoma ou que vão reduzir, de certa forma, o desconforto que ele está sentindo. A gente faz toda a otimização aí da terapia nutricional via oral, então,
pensando na gama de suplementos que hoje a indústria consegue fornecer, a gente vai tentando modular. Então, se o paciente ele não quer muito um sabor doce, a gente tenta ir para um mais frutado. Enfim, a gente consegue fazer uma série de ajustes, mas em determinado momento, todos esses ajustes que naturalmente a gente consegue fazer também não são suficientes para poder suprir a necessidade desse paciente, mantendo o nível de caloria e de proteína que muitas vezes a gente estabeleceu ali naquele contato e nas visitas nutricionais que a gente realiza. E aí, então, a gente parte para a próxima via alternativa, que seria, de certa forma, a terapia nutricional enteral. E a gente precisa avaliar a necessidade. Então, surge uma grande dúvida, né? Pensando num contexto de paciente paliativo, passar ou não passar a sonda? Talvez se a gente fosse pensar em um paciente que não fosse paliativo, a escolha era mais óbvia, né? Não, precisamos passar, a gente precisa manter o estado nutricional desse paciente. Uma vez que o nosso grande objetivo dentro da nutrição, assim, é de certa forma manter ou recuperar o estado nutricional do paciente. A piora não é desejada pelo prognóstico que acaba que a desnutrição acarreta aí no decorrer da internação do paciente. Mas talvez quando a gente muda o contexto do paciente, acaba gerando algumas dúvidas. E aí é nesse contexto que agora eu queria abrir para vocês, até a Cris aí, se quiser comentar alguma coisa, que de certa forma não é uma decisão talvez tão fácil ou tão óbvia assim, quando a gente entra num contexto de paciente paliativo fim de vida. Vamos lá, pessoal. Primeiro, boa noite e obrigada pela presença de todos vocês. Acho que esse horário da noite já e 79 pessoas aqui presentes, realmente acho que a gente entra num contexto de um assunto que pega bastante no dia a dia, né, e que nos traz a dúvida. E aí, antes da gente prosseguir, a gente vai parar nesse slide com essa pergunta, né? Passar ou não passar sonda no paciente paliativo? E aí, quem se sentir à vontade ou de escrever no chat, ou de até abrir o microfone para poder opinar, né, sobre passar ou não, né, independente do que a gente vai continuar discutindo daqui para frente. Eu queria que vocês pudessem se manifestar, até para a gente conseguir levar, né, essa reunião de uma forma bem dinâmica. Quais as opiniões aqui, né? A gente já entendeu que dentro de um contexto nutricional temos um paciente que está entrando num processo de finitude, né, de terminalidade, e que começa naturalmente, em virtude da patologia, né, a não ter mais aquela necessidade ou aquela gama nutricional como ele, ainda que dentro do cuidados paliativos, mas não na parte considerada aí de terminalidade, de finitude, como nós teríamos, né, uma exigência nutricional um pouco maior, até em nível proteico, calórico, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente conseguir entender as fases, né, dentro dos cuidados paliativos. Então, temos ali o momento do diagnóstico, identificamos que é uma doença ameaçadora da vida, mas que temos ali todo um trabalho, né, a ser feito em termos medicamentosos, de tratamentos médicos ali envoltos, é um outro momento. Então, naquele contexto, talvez entendêssemos ali o recordatório alimentar e um processo calórico, proteico, junto com a nutricionista, como algo extremamente seguido à risca, né? Mas quando a gente avança um pouco mais nesse momento da doença e ela vai chegando numa fase ali considerada mais da terminalidade, será que é esse o pensamento, né, que a gente ainda deve ter? E é isso que a gente quer que até que vocês compartilhem aqui. Eu estou vendo que estão chegando algumas coisas no chat, né, alguns comentários, e aí vamos entender para a gente poder seguir. Indica, a Valdenice diz que indica, inicialmente visando a vontade do paciente, que a gente tem que, aqui uma outra pessoa se manifesta dizendo que a gente precisa avaliar o cenário, manter a autonomia, independência alimentar, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir caminhar um pouco mais. Rê, você passa para mim, por favor, um slide? Passo. E aí, eu vou começar falando com vocês de que a gente precisa fazer sempre esse momento como uma decisão compartilhada, que a gente precisa entender o eixo paciente, família e equipe, né? Entendendo que
uma vez que houve uma mudança do quadro e o tratamento, né, ele agora vai levar uma outra visão também. No paliativo, a gente vai sempre visar ali o conforto desse paciente, entendendo que a partir de agora temos muito a fazer por ele, mas não mais com uma visão de uma reversão do quadro, né, ou de uma cura por completo, e sim de uma doença que vem progredindo naturalmente e que dali para frente não é um processo proteico adequado, calórico adequado, que vai reverter todo o quadro, né? E talvez ali, né, naquele contexto de uma dieta integral, talvez não seja o conforto, né, esperado. Mas existe sempre a necessidade de compartilhamento da informação e de uma decisão de fato entre todos, porque não vai existir em cuidados paliativos algo que diga para a gente faça desta forma ou faça da outra forma. Vai existir sempre a individualidade daquele paciente, daquela família, os valores que são apropriados para aquele indivíduo, para aquele ambiente, né? Núcleo familiar que ele está inserido. E digo de antemão para vocês que na América Latina, que principalmente Brasil, a gente esbarra numa questão muito peculiar, que é a alimentação no nosso contexto social. Rê o próximo, por favor. A alimentação, para a gente, né, dentro da América Latina, é algo que ela é algo como inerente já desde o nosso nascimento. E é um assunto que vai esbarrar principalmente quando a gente se depara nos casos dos pacientes oncológicos e dos pacientes em demência avançada. São sempre os dois eixos dentro do cuidados paliativos que a gente nota que traz de maior incerteza ou maior insegurança do que se deve fazer em relação à alimentação. E existe até, pode ir para o próximo, Rê, por favor, o contexto, né, disso. Por quê? Para a gente, né, não existe uma reunião, não existe um encontro nosso que não vai estar permeado por um café, que não vai ter uma bolachinha, que não vai ter um contato com o alimento. Então, para a gente, a retirada de um alimento ou a diminuição na ingesta alimentar é culturalmente muito difícil da gente conseguir compreender, até porque ela está bastante associada à figura de adoecimento. A doença, ela está ali, ela está presente. Eu tenho um quadro de um paciente demenciado avançado grave, ou eu tenho um paciente em cuidados paliativos em virtude de uma doença oncológica que vem progredindo de forma rápida. A doença, ela tá ali, mas se a pessoa estiver comendo do ponto de vista emocional ou algo social, é algo que transmite para o paciente ou para o seu familiar um conforto no sentido de dizer ali existe uma vida que está tentando, né, seguir, que está tentando ter uma saúde, porque a gente para de comer quando a gente está adoecido, não é isso? Se a gente tem uma criança em casa e ela para de comer, os pais se preocupam porque talvez algo esteja acontecendo com a saúde daquela criança. E a mesma coisa quando a gente remete a um caso de extrema gravidade assim, ou aos idosos, né, com uma demência avançada. Há muito tempo atrás, e aí eu vou dizer isso para vocês assim, já há pelo menos 16 anos que eu tenho contato, né, com esse tema né, de reabilitação, de cuidado. Se estivéssemos discutindo este mesmo assunto há 16 anos atrás, eu mesma diria para vocês: vamos passar a sonda, né? A ingesta está baixa, a gente precisa passar a sonda. Porque era essa visão que tínhamos, de que se existe um risco
ou se a ingesta está diminuindo, a gente precisa fazer uso da sonda. Com o passar do tempo e o avanço, né, da ciência, ainda bem que as coisas vão se esclarecendo e a gente vai conseguindo entender de uma outra forma esse contexto. E aqui eu trago, dentre tantas literaturas que hoje a gente já tem e que exemplificam, né, o porquê uma dieta integral, uma via alternativa, não traz um benefício ou uma reversão do quadro. Aqui talvez seja o guideline assim que a gente tem mais representativo, que é de 2012, ele nem é tão novo assim, mas que ele foi feito como um grande porte e ele considerou aqui 36 mil idosos em a demência avançada. Esses idosos foram acompanhados entre 99 a 2007, então assim, um período grande, né, de estudo, e o objetivo era, dentro dos dois grupos, né, que se formaram, um grupo recebeu via alternativa, todos os 36 mil integrantes tinham demência avançada. Metade recebeu dieta integral, né, suplementar, e a outra metade apenas via oral. E quando a gente observa o desfecho, né, desses dois grupos, e aqui está representado pelo gráfico, né, são as duas linhas, a linha contínua e a linha tracejada, não houve mudança em taxas de sobrevida. Então, ou seja, passar a sonda nasointeral numa pessoa com uma demência avançada, que é o caso desse estudo, não fez com que ele sobrevivesse mais tempo do que o outro grupo de idosos que não teve a introdução de uma dieta integral e que foi mantido na dieta por via oral dentro dos limites possíveis e seguros para essa dieta por via oral, ainda que a ingestão estivesse muito baixa, que os níveis proteicos, calóricos, nutricionais como um todo não estivessem adequados, entre aspas, né, como o esperado para aquela idade ou o esperado pelo cálculo nutricional que a gente gostaria que ele recebesse. Então, ou seja, a partir de 2012 e a partir desse grande estudo, a gente passa a compreender que alimentar por via alternativa não vai mudar o desfecho clínico do paciente. Ou seja, pode ser que em alguns momentos, e aí eu digo pode ser, porque a gente também nunca vai bater o martelo e dizer é isso, a dieta alternativa, ela pode trazer maiores desconfortos para o paciente do que conforto, que é o que o cuidado paliativo propõe. Quais seriam os possíveis desconfortos de uma dieta integral? Ele pode ter uma necessidade de ficar restrito ao leito, por exemplo, porque vai tentar levar a mão na sonda e puxar, e aí ninguém vai deixar, então vai restringir ao leito. A restrição no leito vai trazer a necessidade de uso medicamentoso para que ele consiga ficar mais calmo, não entre num quadro de delírio. E assim a gente vai transformando o quadro clínico de uma pessoa que está em fase terminal em algo mais complexo, porque outras situações vão se criando em virtude de um posicionamento de uma sonda, por exemplo, né? E aí, assim, próximo, Rê, por favor. A partir de então, outros estudos foram saindo, né, a partir desse, de 2012, e eles vão trazendo muito o foco de uma equipe multidisciplinar do cuidado paliativo, começando a entender, né, que para este público, para este momento da vida, talvez trabalhar muito mais com a chamada dieta de conforto seja algo mais vantajoso do que a gente ficar pensando nos objetivos de uma ingesta nutricional tradicional. Próximo, Rê, por gentileza.
E aí, então, eu passo a convidar vocês para a gente conversar um pouco mais sobre via oral de conforto, né? O que seria isso, efetivamente? Próximo, Rê. A partir do momento que a gente já entendeu, né, que a nossa sociedade ela é muito permeada em virtude, né, do contexto alimentar, eu saio um pouco do contexto saúde, do contexto nutrição com a Rebeca aqui presente, do contexto da fonoaudiologia que eu represento aqui, para a gente ir um pouco para a área da social mesmo, aonde um próprio historiador diz sobre a representação da comida na nossa sociedade. E isso faz com que a gente consiga, talvez, entender de uma forma mais ampla algumas abordagens familiares que a gente tem no nosso contexto do dia a dia e que faz a gente pensar muitas vezes, poxa, mas por que que a comida parece estar sendo um problema? Existe um problema tão grande de saúde aqui, e por que que parece que a comida é que vai salvar, né, esse contexto? E é a comida que parece que vai salvar, porque ela não é somente um meio de sobrevivência, assim diz aqui Máximo Montanari, mas que é um produto da nossa cultura humana e que ela está relacionada com uma série de significados que são sociais, econômicos, religiosos e simbólicos. E talvez nesse simbólico é que a gente tenha as maiores dificuldades do nosso cotidiano. Próximo, Rio. Inclusive, a comida ela é tão presente nesse contexto simbólico, social, cultural, que até mesmo em letra de música ela é retratada. E ela é retratada, inclusive, no sentido de dizer para a gente que no nosso contexto, a gente não quer só comer. A gente tem uma questão da comida, a gente tem diversão, a gente tem arte. Muitas vezes tudo junto. É a diversão, é a arte, é a comida. Mas eu estou hospitalizado ou eu já estou em casa sem uma possibilidade de sair do meu contexto ali, do meu núcleo. Eu não consigo mais ter tantos momentos de diversão e arte, mas a comida me traria um alívio, né? Então, a gente não quer só continuar tomando um suco, uma Coca-Cola, a cerveja, a gente quer continuar tendo vida em cima desse contexto social. E para a gente pensar que ainda dentro de uma letra de música traz para a gente que a gente não quer só comer, mas que a gente quer prazer e para aliviar a dor, esse é o nosso cuidado paliativo. Próximo, Rei. Quem nunca, olhando uma imagem dessa, tem uma memória afetiva dos momentos em que, ainda na infância, lá no interior com os avós, ou no momento mais representativo de um preparo de uma alimentação? Tudo isso, né? E eu tenho certeza que nós todos temos recordações muito vivas, independente da idade em que tínhamos, né? De momentos muito bacana com a família em torno da mesa. Essas fotos são a representação, muitas vezes, das famílias de quem hoje é o nosso idoso que está em processo de demência, ou é o nosso idoso que também pode estar passando por uma fase oncológica, ou um paciente oncológico. São as pessoas que lá atrás, né, tiveram esses momentos simbólicos junto à sua família, e cada uma dentro da sua cultura, dentro do seu rito, e que demonstram ali um momento muito importante, marcos da vida que podem acontecer ao redor de uma mesa, numa conversa, numa discussão, e que a partir do momento que aqueles próprios familiares vão vendo ou os seus pais, os seus avós, ou até mesmo, né, o marido, a esposa, que estão entrando num momento mais de fragilidade e de perda de autonomia e de cuidado, parte da história também daquela família vai ela vai se perdendo, parece que ela vai perdendo um corpo ali, né? Então, por isso que muitas vezes o fato do nosso paciente paliativo passar a comer muito
pouco começa a trazer uma certa angústia, tanto na família quanto na equipe que assessora, né, esse paciente. Mas quando a gente pensa no paciente propriamente dito, e aí a Rebeca complementa aqui do ponto de vista nutricional, o organismo dele já passa a não ter mais uma necessidade de ganho nutricional mesmo, calórico, proteico, como tinha anteriormente. Rê, você pode complementar essa parte? Não, com certeza, é isso mesmo, Cris, né? A gente já começa a ter toda uma alteração dessa parte fisiológica, querendo ou não, tem um contexto da doença avançada já, que acaba interferindo em todo esse processo. Então, de certa forma, ele já passa realmente por essa questão de inapetência e de não precisar. E muito pelo contrário, né? Muitas vezes, quando a gente entra aí com uma terapia nutricional até pensando em alto volume, né? A gente acaba gerando o efeito contrário. Então, já é um paciente aí que, pelo processo, já está apresentando todo aquele contexto de sintomas, né, que foi falado, e que muitas vezes a terapia nutricional nesse momento vai mais prejudicar esse paciente do que propriamente ajudar pensando em um contexto nutricional. Próximo slide, Rê, por favor. E aí, então, quando a gente entende, né, esse contexto de que a alimentação por via oral, ela ainda é um sinônimo para aquela família de que ela ainda está cuidando da forma como ela sempre cuidou, né? Então, por vezes, o nosso paciente paliativo, ele está hospitalizado, ou ele está sob o cuidado de uma outra equipe e a própria família sente que, poxa, agora eu já não posso mais cuidar tão ativamente, mas o dar a comida, o oferecer um suco, oferecer algo que talvez para ele fosse. Ele gostava tanto dessa canja, se eu pudesse dar essa canja, eu tenho certeza que ele ia melhorar. A canja não vai resolver o problema da doença em si. Quem dera, se a canja resolvesse um problema de uma doença oncológica, daríamos canja o tempo todo e não precisaríamos do quimioterápico, não é mesmo? Então, não é o contexto do curar, mas é o contexto da gente conseguir entender também que a família ainda sente que ela pode fazer algo por aquela pessoa. Então, o fato dela poder preparar aquela canja tão esperada, que ele sempre gostou, e poder ela mesma oferecer aquela canja, ainda é uma forma de ser protagonista do cuidado do seu familiar. E aí, eu provoco vocês uma provocação saudável de dizer, então, tá, a gente já entendeu que a dieta integral, ela não vai trazer uma reversão do quadro. Ela pode trazer maiores desconfortos para esse paciente. Talvez, então, priorizar a dieta por via oral seja o melhor recurso. Então, a expressão, então tá bom, é paliativo, deixa comer o que quiser. Será que também é por aí, né? Então, ele não vai ter uma proposta aqui nutricional, deixa o que ele quiser comer, tá tudo liberado. Será que é por aí também que a gente, enquanto profissional da saúde, tem que seguir? Pode ir lá, Rê. E aí eu vou dizer para vocês que não. Não é bem por aí também. Não é o liberei geral e vai ficar tudo geral, né? A gente precisa garantir a segurança desse paciente. Então, obviamente que se ele quiser comer a canja dele, mas ele tiver um alto risco de broncoaspiração para um líquido ou para substância, para as duplas consistências, a gente vai ter que pensar uma forma dessa canja ser oferecida para ele, mas permitindo que ele esteja dentro da segurança. Não é porque é paliativo que se broncoaspirar, broncoaspirou e tá tudo bem. Esse pensamento, ele é errôneo. Então, a gente, assim, ele quer comer um churrasco, mas no momento ele não tem a dentição, ele não tem coordenação, é muito difícil de conseguir
comer aquela carne. Então, eu vou contraindicar? Não, eu não vou contraindicar, mas eu vou tentar entender uma forma pelo qual esse churrasco vai poder ser, de fato, degustado, sem que a gente provoque maiores consequências clínicas a esse paciente. Então, alguns momentos, alguns pedidos muito diferentes, eles acontecem, mas a gente nota que, por vezes, e eu vou voltar no contexto do churrasco, a gente até traz o alimento para que a pessoa consiga ver o alimento íntegro, sentir, né, o cheiro, a gente conseguir ter de fato o momento do preparo oral, né, a fase preparatória, ele ter vontade de ingerir aquele alimento. E muitas vezes a gente vê que a ingesta é muito pequena, ainda que tenha sido um grande desejo dele. Então, às vezes, ele come um pedacinho bem pequenininho, ou até mesmo só sente o sabor na boca e já pede, né, devolve, porque o organismo tem a vontade, tem o prazer, mas ele não está mais com a necessidade de receber a nutrição. Então, o fato de, né, de querer comer um lanche como um todo, ou comer todo o churrasco, não é aquilo que ele quer. Ele até a gente até leva, ele vai sentir o sabor e logo ele não vai querer ingerir na sua totalidade. Alguns pacientes sim, alguns pacientes acabam de fato comendo na sua totalidade, mas sempre dentro do que está adequado para aquele momento. Pode ser fazendo uma manobra protetiva, pode ser a gente restringindo um pouco mais de volume, o ritmo, a forma como vai ser oferecido. O importante é entender qual é o contexto clínico daquele paciente, quais são os riscos que esse paciente apresenta e o que eu posso fazer dentro daquela necessidade dele naquele momento para que de fato ele consiga receber aquele alimento, mas sem impacto negativo para ele não ter uma complicação adicional em virtude dessa alimentação que foi oferecida. Próximo, Rei, por gentileza. Sempre existe a pergunta, né? Então, a gente pode ter dois momentos do paciente. Aquele em que a gente tem uma dieta interal já instalada, e aí fica a dúvida, tira então a sonda ou deixa a sonda? Se a sonda já está lá, né? E um segundo momento, um segundo paciente que a gente pode ter assim, não tem a sonda, está ingerindo muito pouco, eu vou passar a sonda ou não vou? Que foi isso que a gente veio discutindo até agora, né? E ali, se a gente voltar no primeiro caso e a gente entender, então o paciente já está de sonda, a gente tira a sonda, então, né? E aí eu chamo a rede de novo para discutir junto comigo aqui, né? O que faremos aí? Já temos o paciente de sonda. Nossa, é muito complexo, né? Acho que toda vez que a gente tenta entender um pouco mais de paciente paliativo, são várias questões que a gente começa a pensar. E várias abordagens. Acho que, em primeiro lugar, pensando talvez nesse primeiro contexto que o paciente já tem a sonda, né? A gente precisa muito pensar na decisão do paciente. Então, primeiro, o paciente está consciente, orientado. A gente precisa trazer o paciente para o centro do cuidado dele. Então, essa é uma decisão que ele também precisa participar. A gente precisa entender até que ponto essa sonda está sendo confortável ou desconfortável. É até estranho, né, a gente falar isso. Nossa, mas tem como uma sonda ser confortável? Tem. No contexto psicológico, tem. Então, se isso está trazendo, de certa forma, um conforto psicológico para o paciente e talvez para a família que está envolvida, a gente pode até pensar em manter a sonda, mas essa sonda ela não vai ter mais o caráter de suprir 100% a necessidade nutricional desse paciente, pensando naquele cálculo que a gente fez lá no D0 dele. Ela vai ter muito mais um caráter de dar um conforto psicológico, de cuidado, né? Porque acho que a Cris trouxe muito bem que a gente trata essa alimentação como cuidado. E aí eu até
vou expandir que independente da via, né? Eu acho que quando a gente sabe que a gente está alimentando, isso é uma forma de cuidado. Então, se a gente consegue entender que essa sonda está sendo confortável nesse quesito para o paciente, para o familiar, a gente até pode manter, mas mantém um volume reduzido. Então, a gente chama de trófica. Então, fica ali 10, 20 ml hora no máximo, só para que a gente dê um certo tipo de conforto para esse paciente, para esse familiar. Agora, se a gente já tem no caso 2, né? Passa ou não passa? Aí o racional é o mesmo. Então, até que ponto eu passar essa sonda hoje vai trazer algum certo tipo de conforto? E se a resposta é não vai trazer nem conforto físico e nem conforto psicológico, então, de fato, a decisão é não passar. Mas isso cabe muito ao paciente e ao familiar. Então, a gente precisa que eles estejam 100% envolvidos na decisão. E aí, enquanto profissional da saúde, a gente basicamente vai fazer a função de orientação e de dar os dois caminhos e que como naturalmente performaria em cada um dos dois. E aí, a gente traz de volta essa questão de nutrição e alimentação como um simbolismo nesse final de vida. Então, até onde a gente conseguir garantir esse conforto para esse paciente. E querendo ou não, quando a gente fala, nossa, mas então a gente não vai dar comida, não vai dar nenhum tipo de terapia e ele vai morrer por inanição. Não, ele não vai morrer por inanição. Ele vai morrer por uma questão da progressão da doença que ele tem. Mas por inanição, não. Os estudos já trazem muito isso, que essa suspensão ela não vai provocar e não vai acelerar esse processo. E aí, por isso que talvez desde o início a gente trouxe esse tema como algo complexo e até muitas vezes controverso, né? E o que a literatura traz muito é que é um dilema ético, mas que ele deve levar em consideração aqueles princípios de autonomia, então puxar o paciente ou familiar para esse centro de decisão, de beneficência, então quando a gente fala isso é de não causar nenhum tipo de sofrimento, de não maleficência, e aí quando a gente fala isso é de não prejudicar o paciente e de justiça. Então, se a gente conseguir adotar uma decisão, a gente precisa pensar nesses princípios para que, de fato, a gente consiga tomar a decisão mais acertada. E aqui não tem uma receita de bolo. Então, vamos passar, não vamos passar, né? Vamos tirar ou não vamos tirar. Isso vai depender muito do contexto individual no qual o paciente está inserido. E aí cabe à equipe assistencial a responsabilidade de cuidar da melhor forma como esse paciente, de certa forma, quer ser cuidado. É isso aí. Aqui tem uma pergunta no chat até de como fazer, né, isso tudo para um paciente que vai ser deshospitalizado. E, na verdade, eu acho que assim, se a gente está trabalhando com o contexto de que esse paciente ele está ainda hospitalizado e ele vai para casa ou ele vai para uma outra instituição, este cuidado, esse contato com a equipe, esse entendimento sobre quem é esse paciente, essa família, o quanto essa família também ela vai conseguir lidar, né, com essa situação de, por vezes, o paciente tomar um suplemento no dia e não ingerir mais nada porque está num nível de sonolência muito grande ou porque ele não, de fato, ele não quer mais, né, ingerir mais nada, para ele aquele volume no dia já é o suficiente. O quanto que isso também vai ser suportado pela família, né, para que, de fato, aconteça na residência, esse segmento do cuidado, isso precisa ser tratado dentro do hospital. Então, isso precisa ser entendido pela equipe do hospital, se no pós-alta, essa condição da paliação, da via oral de conforto, ela vai ser possível de ser realizada na residência, o quanto que essa família vai e o paciente vão, de fato, conseguir seguir, né, com o processo, quem é que vai acompanhar fora? Eles vão ter um profissional acompanhando fora, então essa transição de cuidado entre o que acontece dentro do hospital, as decisões de dentro do hospital e uma continuidade no ambiente domiciliar ou em uma outra instituição, a gente precisa ter não é garantir, essa palavra não é a mais adequada, mas
a gente conseguir entender o contexto. Vai ser possível ou não vai ser possível? Porque é responsabilidade da equipe hospitalar a gente conseguir transicionar esse cuidado para um ambiente fora do hospital com segurança, né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, seja treinando esse familiar, seja de fato com a equipe multitrabalhando esses conceitos com o familiar no dia a dia, conseguindo observar se de fato essa família ela está dando conta de seguir dessa maneira, ou se para o próprio familiar está trazendo muito mais sofrimento esse contexto. Então, é numa avaliação multi e que a gente vai conseguir bater o martelo e dizer é dessa forma que a gente vai enviar, mandar para casa esse paciente de cuidados paliativos. Aqui eu queria abrir para a Veridiana também discutir um pouco com a gente e mostrar do ponto de vista médico, né, Veri? Contribui para a gente aqui, por favor. Nossa, a aula tá muito boa, gente. Acho só complementando, assim, vocês estão, acho que, trazendo todas as dúvidas que normalmente a gente tem mesmo. Complementando a pergunta, né, que fizeram aqui em relação a esse paciente para casa, né, quando ele vai ser deshospitalizado. Acho que tem alguns pacientes, por exemplo, quando o paciente já tem a sonda, né, ou já tem a gastro, alguma coisa assim. Talvez essa sonda, essa gastro, vai ajudar a medicar esse paciente em casa, se é um paciente, por exemplo, que quer fazer um fim de vida em casa. Vamos supor, não quer fazer um fim de vida internado. Então, é uma via alternativa para a medicação, que às vezes facilita a gente no cuidado, quando o paciente já tem. Agora, passar uma sonda neste paciente para fazer o fim de vida em casa, é isso, né? A gente está trazendo mais desconforto ou trazendo algum conforto. Diferente de um paciente que às vezes eu tenho semanas ainda de vida, há poucos meses, 1, 2 meses, putz, aí a depender do caso, eu acho que vale a pena considerar uma gastro. Mas é isso, tem que pesar muito o custo-benefício. Isso falando em casa, fazer fim de vida em casa, em quem não quer ficar hospitalizado ou não quer ficar em nenhum hospital de retaguarda, alguma coisa assim. Acho que vocês colocaram muito bem, né, em relação à alimentação, né, principalmente para a gente que é um povo latino, faz parte do cuidado, né, e assim, acho que alinhar a expectativa com a família, que mesmo com a sonda, mesmo com a gastro, a gente não vai atrás de metas de nutrição, acho que essa é o principal ali, né, e tentar trazer o que seja o melhor para o paciente. Alguém perguntou aqui da broncoaspiração, e acho que quando você traz, Cris, me corrija se eu estiver errada, tá? Quando você traz assim, não é para deixar o paciente broncoaspirar, realmente não é. Né? O paciente em insuficiência respiratória, a gente nunca vai dar comida para ele, que é isso, eu vou agregar mais desconforto do que benefício. Mas acho que talvez aqueles pacientes que fazem microaspirações, né? Então, o paciente com demência, com Parkinson, que vai, a própria saliva, ele está microaspirando constantemente. Acho que isso tudo bem, né? A gente vai ofertar comida, tudo bem ele fazer microaspirações, mas acho que tudo que você descreveu, o paciente mais sentado, a consistência, o como eu vou dar, é para minimizar esse risco ao máximo, conseguindo ofertar o conforto para esse paciente, né? Exato, a macroaspiração não, né? A micro é algo que na demência a gente dificilmente consegue evitar, né? A gente sabe que vai acontecendo e que em alguns momentos internar por pneumonia aspirativa acaba sendo comum, né? Nesses pacientes de uma demência mais avançada. Mas não entalar com um pedaço de pão ou engasgar bruscamente com uma Coca-Cola. Aí jamais, né? Acho que aí a E gente aí, não tem, é falta do cuidado. com certeza. E acho que aí, por exemplo, tratar essas pneumonias aspirativas vai de encontro ao objetivo de cuidado, né? Alguns pacientes vão fazer sentido, outros não vão fazer sentido. Então, aí depende do que está alinhado ali, quais são os valores daquele paciente, daquela família, né? E aí, assim, eu acho que eu queria até contribuir comentando sobre uma situação aonde a gente tem, né, assim, num contexto, por exemplo, domiciliar, uma família que vai se angustiando com o fato do paciente estar sempre sonolento, porque é, por exemplo, uma tumoração de sistema nervoso central, avança, e a gente sabe que
a sonolência passa a ser um contexto muito mais presente no dia, né, do que o momento de alerta. E alguns momentos, e parece coisa que é assim, falar, eu tenho que explicar isso, a gente precisa sim, porque para as pessoas não é muito óbvio, mas entender que a sonolência, ela é em virtude do processo da patologia, e não porque ele está dormindo demais, porque ele dormiu tarde, e por isso que está dormindo ainda, né? E forçar alguns momentos. Então, não, agora seria o momento do café da manhã. Então, a pessoa tem que sentar à mesa, ainda que sonolenta, para tomar aquele café da manhã ou tem que tomar, tem que receber o almoço, assim como sempre foi feito, né? Então, tem alguns contextos familiares onde, por exemplo, as pessoas ficam tentando acordar, passando toalhinha molhada no rosto para manter a pessoa em alerta, mas porque ela teria que seguir aquele ritual tradicional, né, das refeições. E isso não é seguro, isso não é saudável. Já vi famílias ficando, às vezes, sentando à mesa 1h30 da tarde, saindo às 5h30, porque estava tentando dar o almoço para a pessoa, né, ali. Então, isso é sofrimento, né? Isso não é via oral de conforto, isso é sofrimento para o paciente, é sofrimento para a família. Então, é o momento de chamar, sentar, conversar e entender, né? O que que é melhor a gente fazer aqui, né? O que que foi conversado sobre isso? O que será que está se esperando sobre isso, né? Será que é a via alternativa para dar uma acalmada na situação? Ou será que é a gente entender que dá para a gente mudar os horários? Então, não vai mais seguir aqueles horários do café da manhã, almoço, jantar. Vai receber a refeição a hora que estiver acordado, qualquer hora que seja, né? Então, é a medicação, a não ser as medicações que têm um rigor de horário e de frequência, mas não é uma medicação nesse nível. Então, talvez a gente modifique o horário, vai dar na hora que ele estiver acordado. Então, são mudanças muito comportamentais de uma família tradicional, aonde lá atrás, desde a infância, foi ensinado que ao meio-dia toda a família se senta para almoçar e que aquele era um momento importante para aquela família e que agora não é mais assim, vai ter que funcionar de outra forma, né? Então, a gente fala dessa questão do cuidado, dos riscos todos que estão inerentes, se ele broncoaspirar de forma maciça e tudo mais, mas para muito além, né, de uma questão dos riscos, a gente fala sobre comportamento, sobre mudança de pensamento, mudança de cultura. E mudar a cultura leva tempo. E às vezes a gente não tem esse tempo porque a doença está avançando, né? Mas as reuniões frequentes com a equipe e sentar e conversar e ouvir essa família, elas precisam ser prática quase que diárias, né? Nesses pacientes que mudam a cada período. Pode falar, Tem Veri. acho que assim, uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que a gente, quando vai falar com essas famílias, a gente vai com todos os argumentos científicos racionais. Só que a gente está conversando com alguém que não está na razão, ela está na emoção, porque ela está vendo que o familiar está piorando. Gente, todo mundo está enxergando isso, que o paciente está ficando caquético, está ficando mais disfuncional, está precisando de mais ajuda. A família enxerga isso, por mais que ela esteja falando, não, ele está ótimo, tá comendo, ela está enxergando. Só que para ela é muito difícil, às vezes, entrar em contato com isso, né? Então, acho que quando a gente vai falar sobre isso com as famílias, é acolher essas famílias, assim, acolher e validar a emoção dessas famílias, porque não adianta a gente chegar com todos os argumentos racionais, não, né, que vocês trouxeram todos, mas você colocou muito bem, é isso. Alimentação faz parte de uma memória, faz parte de saúde. E se a gente vem só com os argumentos racionais, a gente nunca vai conseguir chegar num lugar comum, né? E todo mundo, a família também não quer fazer mal para o paciente. E às vezes a gente vai contraindicar a comida, por mais que seja um valor, porque vai fazer mal, né? Então, a gente vai explicar, olha, nesse momento, né, a gente também quer o bem do paciente, também quer minimizar o sofrimento. Então, dar a comida para ele agora vai fazer mais mal do que bem, né? Então, acho que é isso, trazer esse acolhimento, validar as emoções da família e falar que está todo mundo ali para buscar o melhor,
né? Aí que às vezes o melhor é ficar em jejum. Vai chegar um momento que nem a via oral de conforto é mais confortável, né? A partir do momento que comer, né, por via oral é sinônimo de tosses constantes, de mais desconforto, aumento, né, de taquipneico, a pessoa fica ali depois um tempão, até mesmo para digerir aquela refeição, não tá legal, sente dor, distensão abdominal e tudo mais. Então, a gente passa a ser, é uma alimentação, mesmo que não seja interal, que a gente falou sobre ela, estamos falando sobre a oral, mas pode ser que chegue em algum momento que mesmo a oral se torne disfuncional, não é segura, né? Náusea Então, refratária, por exemplo, né? cortou aqui, veio, eu não escutei. Paciente com náusea refratária, que tá vomitando pra caramba, sem puxar comida nele, faz muito mais mal do que bem, né? E aí a gente só vai mesmo conseguindo lapidar e alinhar a partir do momento que a gente tem conversas muito claras e muito frequentes com todos que estão ali no cuidado, né? A gente fala muito do familiar, mas a gente tem muitas vezes os cuidadores, que são as pessoas que estão ali, cuidadores profissionais, estou dizendo, né? Não os próprios familiares. Mas os cuidadores, que às vezes também não conseguem entender esse contexto todo, e por muitas vezes eles não conseguem, e eles acham que eles precisam cuidar, alimentando, né? Então, é um outro contexto ali de pessoas que também estão inseridas num cuidado, elas, obviamente que elas não têm uma responsabilidade de decisão das coisas, porque ali a gente vai compartilhar muito mais com a família essas questões, decisórias, mas é o cuidador que está ali ao lado também que a gente precisa instrumentalizar. E que precisa instrumentalizar até para ele entender em que fase da vida a pessoa está e por que que as coisas estão mudando, ou por que a gente vai contraindicar uma via, ou vai contraindicar a via oral, ou vai deixar de jejum, né? Que nem água às vezes vai poder. E além de tudo, né? Além da família, a gente tem a equipe de saúde. Porque se a equipe de saúde também não tiver ali entendendo o contexto e estiver sofrendo também com o fato da pessoa não estar comendo, e isso é comum, porque passa pelo nosso senso comum também, pelas nossas lembranças de infância, pelas nossas memórias à mesa com a nossa família, né? Então, eu acho que é um alinhamento constante ali e que muitas vezes é um paciente que tá de um jeito de manhã, à tarde ele tá de outro, à noite ele tá de outro. E essas conversas, elas precisam acontecer às vezes até mais de uma vez no dia, né? É comum isso acontecer no dia a dia. Gente, acho que são 9h07. É um assunto que a gente podia conversar um montão ainda, né? Mas Veri, fica à vontade, se você quiser abrir para pergunta. Tem muito ainda, Cris? Não, a gente já finalizou aqui. Ah, então tá. Então vamos abrir para pergunta. Acho que se o pessoal tiver com disposição, a gente ainda pode ficar mais uns minutinhos aqui. Tá bom, à vontade. Pode passar o próximo só, Rê. É isso aí. Finalizou mesmo. Se você Só ia quiser, pedir para o pessoal assinar a lista. A tá. Vitória colocou aqui no chat. Isso. Rê, você quer tirar o compartilhamento? Que às vezes a gente consegue Ah, ver as legal. pessoas também. Isso. Pronto. Nossa, muito bom. Parabéns, viu, meninas? Foi ótima a aula. Que Foi bom, bem gente. direta. Espero a gente tivesse conseguiu contribuir um pouquinho, né? Mas de fato é um assunto que não esgota nunca. E na beira-leito ali sempre vai ter dúvida, né? O que que eu faço? É, Nem na sempre é verdade, a gente simples. sempre se questiona um pouquinho, né? A gente sabe que é muito individual, mas mesmo assim ainda dá aquela pontinha de dúvida na tomada de decisão final mesmo. Até porque é essa individualidade, né? Porque eu acho que se tivesse de fato faça isso ou faça aquilo, né? Para esta situação, faça desta forma. Para Sim. aquela situação, faça daquela outra. As angústias não surgiriam, porque teríamos ali um caminho.
dois caminhos, mas não é, né? Não é assim. Então, como a gente tem que pensar muito cada caso, é lógico que traz uma certa inquietude no sentido de será que eu estou fazendo o adequado mesmo, né? Com E acho certeza. que esse ponto que você trouxe, né, em relação à equipe, nossa, isso é fundamental, né? Várias vezes a gente pega, assim, a família está em paz, o paciente já está rebaixado, mas quem está angustiado é a equipe, né? Sim, Que o paciente não está comendo e tudo mais. Então, acho que a gente sempre fala assim, né? Tem que tratar a equipe ali como se fosse familiar também. Então, trazer aonde estamos, para onde vamos, né? Como estão as coisas ali. Então, acolher a equipe também, né? somos pessoas, cuidando de pessoas, e aí com isso a gente não consegue separar totalmente, né? Sempre passa pelo nosso pessoal também e angustia. Rola uma transferência, conta transferência, às vezes tem alguém na família passou por uma situação parecida, né? Então, acho que Sim. também tem isso. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser abrir o Não? microfone, fique à vontade. Tá só elogios aqui, ó. Uhum. A gente pode tirar uma foto, então? Podemos. Se o pessoal topar abrir as câmeras, ó, para tirar uma fotinho. Quem puder e quiser, claro, né, gente? Fica à vontade. Tá. Não tem obrigado a nada. Não, isso aí. Só queria fazer uma última pontuação, assim, a impressão que eu tenho, né, na minha experiência aí dos anos de paliativos e UTI, eu, pelo menos assim, para mim, o paciente que as pessoas têm mais dificuldade de entender a hora de, tipo, não, é o paciente idoso, com ou sem demência, não necessariamente, né, que está chegando no fim de vida, porque o parar de comer é o começo do Do aquele fim. marcador, assim, do fim, né? E é difícil para a gente, como profissional da saúde, entender que realmente, será que aquele é o momento do fim mesmo, é uma intercorrência aguda que eu vou lá, passo uma sonda e resolvo, né? Quando é um paciente que não tem demência, por exemplo, que às vezes eu estou nas Uhum. fases da demência, está mais clara, que é só pela senilidade, pela idade e tudo mais. E nos pacientes com demência, eu acho que a gente também, aqui no Brasil, como muito bem vocês colocaram, né? Tem o guideline americano que fala que é totalmente contraindicado passar sonda no paciente com demência. Não funciona assim, né? Então, assim, a gente tem o guideline e tem o que é possível. Então, eu acho que é sempre isso. Tentar ver na prática o que é possível, né? O que é o melhor. Nem sempre o possível é o ideal, né? Mas então, o que é o melhor para se fazer naquele caso? Acho que sempre a gente tem que pensar nisso, senão a gente vai viver angustiado, né? Então, e sempre pensar com os valores do outro, né? Não com os nossos valores, né? Por exemplo, eu, Veridiana, nunca iria ter uma sonda em mim se eu tivesse num processo de terminalidade ou, sei lá, perdendo funcionalidade, uma doença avançada. Mas isso é para mim, né? Então, quando eu estou cuidando do outro, a gente sempre tentar buscar o que para o outro é o mais adequado, né? Então, e não sofrer porque não é o que eu gostaria que fizesse. Mas se a gente conseguir que é possível e conseguir acolher todo mundo, esse já é o melhor cenário. É verdade, por isso que é a individualidade mesmo, né? Ai, gente, Acho que a muito, gente muito entender que às vezes o ideal não é o ótimo, né? é isso, é isso. Meninas, foi maravilhoso, brigadíssimo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até essa hora, numa segunda-feira. Só falar para vocês, então, mês que vem, dia 8 de abril, é a próxima reunião. É a segunda parte da aula do Rodrigo, falando sobre discussão de prognóstico, outras doenças que não foram faladas, ele vai acrescentar. E aí, se vem, a gente anuncia de maio. Obrigada pela presença de todos, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Uma boa noite. Boa noite. Vai ficar gravada, fica no site do IDOR, onde vocês respondem o questionário. A gente acho que talvez consiga, na mala direta, depois mandar o link e anunciar as próximas reuniões. Obrigada, Tudo. gente. Desculpa, Vi. O que você falou? No YouTube do Idor. Fica gravado.
No YouTube do Idor fica lá A também no gente tenta contato. mandar. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado.